Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Marco Assis, da Associação Brasileira de Consultores e Palestrantes, e nesse vídeo nós queremos comentar com vocês sobre o assunto como e quanto cobrar em consultoria. É um assunto muito importante esse, eu espero que vocês gostem. Nós vamos falar algumas coisas básicas aqui nesse vídeo e durante o treinamento que a BCP está oferecendo, formação em consultoria organizacional, nós falamos com mais detalhes sobre como e quanto e quando cobrar, ok? Mas nesse vídeo nós vamos dar algumas dicas para vocês. Primeiramente, nós podemos comentar com você que existem pelo menos três maneiras de um consultor cobrar o seu cliente. A primeira delas é por job ou por serviço, a segunda é por hora e a terceira é por participação nos resultados. Tá? Bom, primeiramente por job ou por serviço ou ainda por projeto. Eu particularmente prefiro dizer que cobrança por projeto, tá? Por honorário. É a maneira mais clássica, mais simples de cobrar. Você contrata com o seu cliente um projeto no qual ele vai pagar você um certo valor determinado para você realizar um certo serviço específico. Então, você vai realizar esse serviço dentro da tua área de atuação e o seu cliente vai pagar você esse valor X que você combinou com ele no contrato. Tá? Nós fizemos um vídeo sobre contrato que fala sobre a importância de contrato. Você pode ver ele depois aqui no canal da BCP, no YouTube, ou se você está vendo esse vídeo em algum site, procure lá no YouTube que está lá o vídeo. Bom, então lá no contrato, quando você fechou o contrato com o seu cliente, você já combinou com ele que por aquele projeto, por aquele serviço específico que você vai prestar lá na empresa dele, você vai receber tantos reais. Então esse vai ser o dinheiro que você vai receber, o seu honorário é esse, é fixo. É a maneira simples, é a maneira mais fácil, talvez, dependendo do teu ramo de atuação, e não tem muita complicação, não tem nem muito o que dizer. Tá? Praticamente não existe pontos negativos nesse tipo de cobrança, ou pontos de atenção nesse tipo de cobrança, porque é muito mais fácil cobrar por projeto, certo? Mas existem outras formas de cobrar também, por exemplo, por hora, que é a segunda forma das três que nós vamos comentar hoje. Quando você cobra por hora, geralmente quem trabalha com TI costuma fazer isso, né? Eles vão fazer algum tipo de serviço lá no cliente deles e eles cobram por hora, cobram um valor por hora. E existem alguns consultores que também cobram por hora. Isso depende muito do tipo de consultoria e do mercado que esse consultor atua. Tá? Se é um mercado que já é acostumado com a cobrança de honorário por hora, então isso vai acontecer. Agora, esse tipo de cobrança por hora, ele tem um inconveniente, que é o seguinte: o seu cliente ele pode simplesmente pensar ou pode querer que você trabalhe o menos possível, para ele evidentemente ter que te pagar o menos possível. Então ele pode diminuir problemas, ele pode esconder situações que você teria que dar atenção, e com isso pode ser que o seu trabalho não seja bem feito, porque você não ficou a par de toda a situação a ser resolvida com o seu cliente. E aí o seu cliente, para querer economizar alguma coisa, ele não passou todo o problema para você, para que você saísse o mais rápido possível da empresa dele e ele pudesse pagar o menos possível. Então, isso é um dos inconvenientes. Uma outra coisa que é inconveniente também, que pode ser um inconveniente, é o fato de que, mesmo que o seu cliente não tente esconder detalhes do problema que ele tem para ser resolvido, pode ser que ele simplesmente passe a ver você como um consultímetro, assim como tem o taxímetro no táxi. Pode ser que ele comece a ver você como se você tivesse um aparelhinho aqui que se chama consultímetro. O que é consultímetro? Consultímetro seria um aparelho que mede os honorários de um consultor por hora. Então ele vê cifras saindo de você em algum lugar e ele imagina aí que a cada minuto que você está na empresa dele é R$ 1 a mais ou um valor que ele está tendo que desembolsar.
Então, esse tipo de cobrança por hora, ele é apropriado se o seu mercado já está acostumado a esse tipo de cobrança, ok? Se você está começando em consultoria e você pensa em cobrar por hora, a primeira coisa que você precisa fazer é consultar outros colegas consultores que trabalham com esse sistema e verificar qual é o mercado que eles atuam e como é a aceitação dessa clientela para esse tipo de cobrança. Principalmente verifique se essas pessoas que você está perguntando, esses colegas consultores que você está perguntando, eles atuam num ramo parecido com o seu, de preferência o mesmo ramo que você, porque de outra forma você vai ter problemas, ou você pode ter problemas em cobrar por hora. Ok? Exige cuidado, exige atenção, mas é uma forma de cobrar. E a terceira forma de cobrar em consultoria é por participação nos resultados. Como funciona esse tipo de cobrança? É bem interessante, principalmente se você, o serviço que você presta como consultor, ele vai gerar lucratividade em um curto espaço de tempo para o seu cliente, certo? Bom, como funciona esse método? Funciona assim, vamos supor que você tem um cliente que ele vende R$1 milhão por mês. Ele vende o faturamento dele é R$1 milhão. Aí vamos supor que você proponha para o seu cliente que o seu projeto vai custar, ele não tem que desembolsar nada para contratar você, mas o projeto ele tem um custo de 10% sobre o resultado que o seu cliente tiver no faturamento nos próximos tantos meses, ou no próximo mês, ou nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses. Isso você tem que determinar com o seu cliente no seu contrato. Vamos supor que nos próximos 3 meses você vai receber 10% sobre o aumento no faturamento do seu cliente. Então, por exemplo, uma empresa que vende R$1 milhão, a empresa vende R$1 milhão e com o seu projeto, graças ao seu trabalho, à sua consultoria, a empresa passou a lucrar ou a faturar, em vez de R$1 milhão, passou a faturar R$1.100.000. Maravilha. Então, desses R$100.000, 10% são o seu honorário, ou seja, R$10.000. R$10.000. Neste mês, a parte que corresponde a você é R$10.000, porque 10 mil é 10% de 100 mil, que é o aumento no faturamento que o seu cliente teve. Bom, então isso tudo parece muito maravilhoso, mas existem alguns pontos de atenção nesse tipo de cobrança também. O primeiro ponto de atenção que existe é o seguinte: se o seu projeto depende de pessoas ou de uma equipe interna lá na empresa do seu cliente, essa equipe interna são funcionários do seu cliente, você precisa estar muito sintonizado com eles e eles precisam estar 100% conscientes do que eles devem fazer no projeto para que dê certo. E eles precisam trabalhar em perfeita harmonia com você, porque se eles não fizerem isso, o projeto não vai dar o resultado, ou pelo menos vai demorar muito para dar resultado e você vai ter prejuízo. Porque nesse período que você estiver visitando o seu cliente, a menos que você, no seu contrato, você estabeleça que essas visitas elas vão ter um custo, ele vai pagar o custo de transporte, alimentação para você, alguma coisa assim. De outra forma, e mesmo assim, mesmo que ele pagar, você vai ter talvez 1 mês, 2 meses ou mais, nos quais você vai ter que visitar esse cliente sem receber nenhum tipo de honorário dele. Então vai ser um gasto que você vai ter e precisa ter resultado. O resultado precisa vir, tá? Porque se não vir e não vir por culpa do seu cliente, porque a equipe que você está gerenciando lá dentro da empresa dele não quer colaborar com você, não vai vir um resultado no tempo certo e você vai ter muitos problemas financeiros graças a esse projeto. Então precisa estar muito bem alinhado com eles. Então é o primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção tem tudo a ver com esse primeiro. Tá? Caso o seu cliente ele comece durante o projeto
o seu cliente comece a colocar muitos poréns, você diga assim, olha, isso precisa ser feito, o seu cliente ele tenta não cumprir, ele não cumpre o cronograma que você estabeleceu, você vai ter problema do mesmo jeito. Então você determinou no seu cronograma, lembra lá do vídeo do contrato, nós falamos sobre o cronograma? No seu cronograma você determinou que em tal data vai ser feito tal tarefa. E chega a tal data e seu cliente diz alguma coisa para que essa tarefa não seja cumprida. Então, se o seu cronograma não for cumprido, por conta de obstáculos que o seu cliente coloque, você também não vai gerar aumento na receita dele. Se você não gerar esse aumento na receita, você vai ter prejuízo. Então, preste bem atenção a esse ponto. Para você pedir participação nos resultados, você precisa, em primeiro lugar, ter um caixa na sua empresa, ter um fundo de reserva ou ter outros projetos que vão manter a sua empresa, vão manter a você bem durante esse tempo que você está investindo lá no seu cliente, nesse projeto, para que quando venham os resultados, você possa colher esses frutos desse trabalho seu. E você também precisa ter muita atenção para saber se equipe interna, caso seja necessário, e o seu cliente entendam perfeitamente o seu cronograma para que você não tenha problemas com a execução de tarefas. Porque se você tiver algum problema, como eu comentei, você não vai cumprir o prazo. E evidentemente você não vai oferecer esse tipo de cobrança por participação nos resultados se o serviço que você oferece vai trazer um aumento no faturamento do seu cliente só daqui a 6 meses, por exemplo, ou daqui a 4 meses. Porque aí pode ser que você vai demorar muito tempo para recuperar o investimento que você fez de tempo, de viagem, se for o caso, assim por diante, aí no seu cliente. Então tome muito cuidado com esse tipo de cobrança por participação nos resultados, ok? Aí uma outra coisa também que você precisa ter muito cuidado em participação nos resultados é o seguinte: para que você possa medir que o seu cliente passou de 1 milhão a 1 milhão e 100 mil de faturamento, você precisa ter acesso a toda a documentação necessária que mostre o faturamento atual e o faturamento no final de um período que você determinou, qual foi o crescimento nesse período. Tá? Então, no mês 1, ele faturou R$1 milhão e qual é o prazo que você deu para esse projeto para ele faturar, para ele ter o aumento no faturamento. E você precisa acompanhar mês a mês, caso o seu projeto tenha mais de um mês, e geralmente tem, você precisa acompanhar mês a mês toda essa documentação que comprove a evolução do faturamento do seu cliente. Você precisa ter acesso a essa informação. Se o seu cliente não quiser passar essa informação para você, aí vai ser 100% por sua conta e risco, porque ele pode simplesmente dizer que não teve nenhum tipo de aumento no faturamento, para não pagar você. Ou ele pode dizer que o aumento que ele teve foi muito menor do que realmente foi, para poder pagar menos para você. O seu honorário vai estar 100% na mão do seu cliente se você não tiver um controle financeiro desse faturamento do cliente. E você precisa ter certeza de que a documentação que você tem em mãos é real e é confiável. De outra forma, caso o seu cliente não tenha uma índole tão boa assim, ele pode prejudicar você. Certo? Geralmente, isso não acontece. Tá? Do cliente ele esconder o ouro, vamos dizer assim, esconder o faturamento. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Principalmente se o seu cliente é uma pessoa, é um empresário que está com problemas financeiros na empresa dele e você está resolvendo um grande problema financeiro dele. Está fazendo com que ele saia, às vezes, do prejuízo para ter uma lucratividade, para aumentar essa lucratividade e aumentar o faturamento e também a lucratividade, evidentemente. Então, um cliente assim, que passa a ver um dinheiro que ele não via talvez há muito tempo, ele pode ser levado à tentação de esconder parte desse lucro para poder ter mais lucro ele, certo? Então tome muito cuidado com esse tipo de cobrança. Mas funciona muito bem, é uma excelente forma de cobrar em consultoria. Você tendo atenção a esses detalhes que nós comentamos, você não vai ter problemas.
Uma dúvida muito comum em consultoria, eu acho que uma dúvida muito comum em qualquer pessoa que começa em uma profissão, é quanto e quando eu devo cobrar os meus honorários. Bom, eu posso falar para você o seguinte, esse detalhe de quanto e como nós vamos tratar no curso de formação em consultoria organizacional, certo? Vamos dar alguns detalhes lá, como você pode calcular o seu honorário. Mas, comentando aqui com você, em primeiro lugar, o seu honorário precisa levar em conta quanto custa um dia de trabalho para você. Quanto você precisa para sobreviver e pagar suas contas. Então você precisa medir num mês quais são os seus gastos fixos, principalmente, em média os seus gastos variáveis e qual é o lucro que você precisa ter, quanto você quer receber por mês, qual é a sua necessidade, certo? Você pagar suas contas fixas, cobrir suas necessidades da sua família, falando de maneira bem direta, de alimentação, casa, roupa, etc. E aí você vai saber mais ou menos, você vai ter, a grosso modo, um valor que você precisa ter todos os meses. Você tendo essa meta, esse valor que você precisa receber todos os meses, uma das formas que alguns profissionais fazem é dividir esse valor por 20 dias, que são os 20 dias que se supõe que nós vamos trabalhar, apesar que nós trabalhamos mais do que isso, e a partir daí você tem o seu preço por dia, o quanto você precisa receber por dia. E a partir daí você pode calcular até mesmo quanto você precisa receber por hora. Tá? Lembrando que o consultor, geralmente, alguns casos sim, mas geralmente você não está atendendo um cliente todos os dias. Muitos consultores, às vezes estão atendendo um cliente 2, 3 vezes por dia e nos outros dias não está atendendo ninguém. Perdão, um consultor às vezes está atendendo 2 ou 3 vezes na semana e os outros dias não está atendendo ninguém. Está em treinamento, está em curso ou está simplesmente prospectando outros clientes e assim por diante. Então você precisa levar em conta quantos dias você precisa trabalhar em clientes para ter uma meta mensal. Bom, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que eu tenha sido claro. Às vezes eu tenho o costume de dar muitas referências, de falar, e eu espero que eu tenha sido claro sobre os principais pontos desse projeto. Nós vimos aqui então 3 maneiras que nós podemos cobrar. Podemos cobrar por projeto, por hora ou por participação nos resultados, são as 3 principais maneiras. Nós vimos alguns riscos que cada uma dessas maneiras tem, apesar que por projeto praticamente não tem tantos perigos assim. Tá? O maior perigo do projeto talvez seja simplesmente a negociação do projeto em si. Tá? O cliente vai querer negociar com você de maneira exagerada, isso pode ser um risco. Mas enfim, vimos por hora quais são os riscos da negociação por hora e vimos a participação agora dos resultados como deve ser. E uma pergunta que eu não respondi nesse vídeo ainda. Quando eu devo cobrar? Nós recomendamos que você faça a sua primeira cobrança na assinatura do projeto. Faça com que o seu cliente veja valor no seu projeto. Faça com que o seu cliente veja valor no seu projeto. Para isso, você deve pedir alguma coisa. Por exemplo, se o seu projeto vai custar 10 mil reais, peça um valor como sinal, se você preferir usar essa expressão, para começar o projeto. Não deixe de fazer isso. Tá? Você até pode começar um projeto com o primeiro pagamento daqui 30 dias. Isso depende muito de você. Mas é interessante que o seu cliente dê valor para o projeto pagando alguma coisa inicialmente, para que ele veja que a coisa é séria, que o projeto vai acontecer e para que ele passe a se comprometer também. Porque a partir do momento que você desembolsa alguma coisa, você põe o dinheiro na mesa, você vai querer ter resultado e você vai começar a cobrar, só que ao mesmo tempo você vai participar mais também do projeto. É importante que o seu cliente queira participar do projeto de maneira saudável. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que a gente queria mostrar para vocês. Eu espero sinceramente que você tenha gostado muito desse vídeo. Nós vamos fazer muitos outros ainda para ajudar toda a classe de consultoria, também de palestras aqui no nosso canal na BCP. E eu espero você no nosso próximo vídeo.
Muito obrigado e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.